Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje, depois de um tempinho aí, a gente tentando marcar, estou recebendo o Guilherme Lemos, fundador e CEO do Grupo Rão. Vai contar um pouquinho da história dele, um pouquinho da história do Rão que mudou o mercado de food service no Rio e no Brasil. E seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Gosto de participar desses encontros assim, né? Porque sempre tem alguém que ouve alguma coisa, se inspira e eu fico bem feliz com isso, com essa relevância que o Grupo Rão, graças a Deus, tem hoje em dia. E acho que vai ser uma horinha de papo legal aí. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, como começou até você chegar no início da operação do Rão, para depois a gente entrar, porque provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui vão conhecer o Rão, porque ele teve um crescimento meteórico aí num tempo tal e foi entrando em várias áreas. Então, assim, eu acho que é interessante a gente contar um pouquinho de onde veio essa motivação e essa história aí, que hoje é uma história de sucesso. É, legal que assim, ninguém na família tinha ou tem restaurante, a não ser nós, né? Mas é uma família até de empreendedores. Meu pai é dono da autoescola, né? Durante 35 anos aqui no Rio, até de uma certa relevância e tal. A minha mãe é dentista, então, de alguma forma, também é um tipo de empreendedor, né? É profissional liberal, né? Mas minha mãe é dentista, então a gente nunca teve essa veia de assalariado lá dentro de casa, sabe? Sempre foi aquela questão de correr atrás, sabe? Meus pais viravam um mês, nunca tinham um dinheiro garantido. Então, a gente sempre Correria. foi muito natural pra gente essa ideia de construir o mês, assim, grana e desenvolver e tal. É claro que muitos altos e baixos, algu- Normal. alguns, alguns baixos demais, assim, mas acontece. E a coisa foi indo. Eu tava enveredando já para o mundo executivo, eu já tava em banco, trabalhando e tal. E o meu irmão não, meu irmão tava trabalhando com meu pai. E lá no início de 2010, 2011, 12 ali, surgiu uma oportunidade de comprar a página do Facebook, que era a página do Rão. E aí meu irmão compra e em 2013 ele começa a Operação Rão, mais ou menos como a gente conhece hoje, assim, ainda arcaica naquela época, mas começa ali em 2013 o Sushi Rão, né? Começou pelo sushi. É, porque foi onde estourou. O que você acha que foi o. Assim, eu lembro que um dos diferenciais que vocês pegaram foi agregar o produto, um preço, uma entrega e uma velocidade nesse mercado que ainda não tinha. Exato. E o pessoal ficou agoniado. Vocês, assim, foram agressivos na época, Uhum. com o negócio de preço por peça ou volumetria de. Ah, E o pessoal ficava louco e realmente a gente viu eu posso falar um fenômeno, porque você fala assim, pô, de quem é o Sushirão? O Sushirão apareceu, pô, ele tá aqui, tá ali, e começou a brotar é. em tudo que é lugar. Aqui no Rio vocês fizeram outdoor, um monte de coisa assim. Jogo da seleção brasileira, né? Então, eu acho que foi isso. O timing foi importante na época. Essa democratização da culinária, isso foi fundamental. Então, a gente desmistificou a ideia de que japonês era caro, né? E entrega rápida. A gente entregava muito rápido, entrega muito rápido. Então, a gente entregava em 15 minutos, 20 minutos, enquanto o pessoal estava entregando em 1 hora. Porque eram restaurantes que tinham um braço delivery, né? Nós não. Nós já nascemos delivery, né? Então, nosso core business era o delivery. E isso deu velocidade pra gente. Isso deu também musculatura na operação. Também deu uma condição de a gente conseguir praticar preços mais baixos, né? Então, acho que foi uma conjunção de fatores. E, no fim, muito trabalho, né? A gente não teve medo de trabalhar. Hoje vocês estão com quantas operações? Mais de 200. E hoje vocês também teve essa história de vocês não ficaram somente no sushi. É. O que aconteceu foi, eu lembro que vocês foram migrando para outras operações, até mercado, não sei se ainda continua, mini Uhum, mercado, algo assim. uhum. E o pessoal fala que vocês foram um dos principais a revolucionar essas operações no Brasil, de mais de uma operação. É. Como é que se deu essa transformação? Então, a gente já estava na época voando no sushi, né? E em 2018, eu estava buscando oportunidade do negócio crescer e tal. E aí eu fiz uma correlação óbvia entre o que a gente era especialista, que era o delivery, né? A ciência, a tecnologia do delivery,
e qual é a culinária que mais vendia no mundo, que era a pizza. Então eu falei, cara, por que eu vou ficar preso no sushi se eu posso migrar pra pizza, né? Que na época eu só pensava na pizza. Então, e a gente também foi muito cauteloso nas ações, apesar de corajosos, mas a gente sempre buscava a, a iniciativa e testava a iniciativa e comprovava a tese, né? Então, quando a gente lança a pizza foi um baita de um boom. Foi até mais rápido até do que o sushi, tá? E aí, quando eu percebi que a pizza tinha sido um fenômeno e o delivery, a gente já dominava Plataforma. a plataforma do delivery ali, a tecnologia, né, a ciência do delivery, a gente começou a ir uma atrás da outra. Aí, depois da pizza, veio o Najá, que é a culinária árabe, né? Depois veio o conveniência, depois o burger, depois o pasta, depois o grill, depois... E aí foi indo. Até sair do delivery, a gente saiu, né? Foi pra farmácia, depois pra pet, Ah, eu nem enfim. sabia da farmácia do É. pet, não. A farmácia ainda é digital, né? A gente não tem lojas físicas, mas lojas digitais. A pet a gente descontinuou, porque foi um projeto ali pontual ali naquele momento e tal. Mas a ideia era clara. Se a gente sabia fazer delivery, não importava qual era a marca, não importava qual era a insígnia ou qual era o nicho. O importante era saber fazer delivery. E depois, lá para 2021, 2022, nasce o fenômeno hub, né? Que é a gente fazer na mesma localidade várias culinárias para você reduzir o custo fixo, reduzir o custo de mão de obra e maximizar o resultado do franqueado. Vocês, então, na verdade, para esse fenômeno de hub, vocês foram os caras que iniciaram isso no Brasil. Foi. Brasil, sim. Você acha que isso deu um salto muito grande para a operação e modificou muito em termos de estrutura? O que você acha que fez também outras operações virem atrás desse modelo? Eu acho que o principal foi você garantir uma melhor rentabilidade para o franqueado. No final das contas, no final do dia, o que importa é o resultado para o franqueado, né? E se você não tem um franqueado saudável, você tem uma marca frágil. Uma marca forte é uma rede forte. Então, buscando uma melhor rentabilidade para o franqueado, a gente começou a buscar alternativas. E uma das alternativas era criar esse espaço dividido ali de cozinhas, de culinárias. Então, por exemplo, qual é a ideia? No mês que o sushi não estiver performando bem, a pizza performa melhor. No mês que a pizza não estiver performando bem, o hambúrguer performa melhor. Então, foi uma ideia de a gente conseguir sempre estar no top ali de vendas nas plataformas, entendeu? Hoje, para abrir hoje não é sushi, para abrir alguma operação. Do Grupo Rão. Mas hoje a pessoa pode abrir uma só? Pode. Pode. Então, hoje, qual é o teto inicial para alguém queira abrir alguma operação rão? Explica um pouquinho essa situação de franquia. Acontece ou como muito de interior, principalmente. O interessado, o lead, né? O lead querer abrir só uma franquia, só uma marca. Acontece, tá? Não é raro. É possível. A gente recomenda que abra as 4 marcas, pelo menos, mas se ele quiser abrir um, não tem problema nenhum. Para abrir a primeira com uma mono insígnia, vai gastar seus 350, 400 mil reais. E para abrir todas, já gasta uns 550. Então, E o retorno disso, médio? você tem um retorno aí menor que 24 meses. Hoje do mercado é o mais curto. Rápido. É o mais curto. E hoje, como é que vocês analisam franqueado e pontos? E qual a expectativa vocês estão com 220 e pouco, você falou, operações. Qual a expectativa de crescimento no Brasil? Como é que está isso? Para crescer mais, tem alguma novidade? Tem. A gente está buscando a abertura de capital nos próximos anos, né? Já estamos conversando com a Bifor. É uma conversa bem próxima, bem avançada assim, nesse sentido. O plano de 5 anos da empresa é quintuplicar o GMV, né? O faturamento, né, da rede. Bater, então, próximo a R$1 bilhão. Próximo de R$1 bilhão. Esse é o planejamento. Hoje vocês estão faturando com todo mundo acima 220. Acima de 200. Contando com a operação em Portugal. Contando com a operação em Portugal. Então, quando você tem um capital exposto dessa forma, com uma possibilidade de investimento, a expansão fica mais fácil, né? Assim, né? Com grana fica mais fácil. Até para você ter oportunidade de M&A, né? Poder absorver outras marcas eventualmente. Então, assim, o plano é ambicioso, né? A gente tem muito trabalho a fazer, né? A gente está com hoje um board, uma equipe de conselho muito forte, assim. A governança da empresa está completa.
é o que se pratica no mundo afora, é o que a gente tem, né? Em relação a compliance, enfim. Hoje a empresa é uma empresa absolutamente Estruturado. estruturada para investimento, né? Para investimento externo. Então, hoje já está no caminho. Hoje, fala um pouquinho também essa ida para Portugal. Como é que ela se deu e tem algum motivo especial Portugal por causa da língua ou porque vocês viram o mercado Não, crescente? foi até uma oportunidade. Um primo meu que trabalhava na nossa distribuidora, ele vendeu apartamento aqui no Brasil por conta da violência e tudo, né? Que é basicamente o discurso de todos, né? Fugindo um pouco da violência do Brasil. E aí ele foi para Portugal, ele queria abrir uma coisa, ele falou, Gui, topa abrir uma unidade lá em Porto. A primeira foi no Porto, né? Em 2018. E aí eu falei, em junho de 2018, falei, topo, cara, legal. Quer Vamos pesquisar o fazer. mercado? Ele, não, vou na cara e na coragem. Como muitas coisas que a gente faz no ramo, né? E abre no Porto em 2018 e, pra surpresa, assim, claro, Portugal é um mercado menor, né? Um mercado que você Não tem como não comparar, tem a como gente é muito comparar, grande. né? A gente bota aí, são 3 milhões, 4 milhões de habitantes, Portugal, né? Isso aí não dá nem o Rio de Janeiro, né? É. Rio de Janeiro tem 16, pra ter noção. Então, mas é um mercado, mas a moeda é mais forte, né? Tem suas características. E aí, em 2018, a gente inaugura em Porto, foi um sucesso legal, bacana. Em 2019, a gente já abre em Lisboa. Aí foi até uma unidade própria, foi até uma unidade minha. E aí, Lisboa tem um resultado melhor que o de Porto, né? Lisboa é muito maior que o Porto, né? É bem maior que o Porto. E aí, cara, depois da segunda, que foi realmente um belo sucesso, a gente começou a abrir. E hoje, das 11 unidades que já tem abertas, agora vai abrir Matosinho, mas das 11 unidades, a maioria é ali no norte, né? Que é Lisboa, né? No norte, desculpa, no sul, né? Que é Lisboa, né? Então, Portugal é um mercado menor, mas é um mercado interessante, estratégico. Você está do lado da Espanha. Mas Você tá, não teve nenhum esse choque cultural, tanto da comida Não, como coisa, não não. teve, Tem não? muito brasileiro. O português ele tem algumas restrições, assim, ele é mais fechado, né? Especialmente em culinária. Mas, assim, a gente percebeu que a gente consegue empreender no Brasil. A gente está em Palmas, vou te falar que Palmas talvez na época fosse até mais difícil que Portugal. O Brasil é um país continental, né? Você tem vários Brasis dentro do Do Brasil, Brasil. né? Então, é, quando você consegue empreender no Brasil e tal, cara, é questão de se adaptar à região, sabe? Vai ter suas características de Portugal? Vai. Como vai ter Nova York, como vai ter, sabe? Sempre vai ser difícil, vai ter sua dificuldade específica, né? Então não teve nada, foi oportunidade mesmo. Aí foi uma atrás da outra, foi abrindo, foi dando certo, foi dando lucro. Aí vem um sócio operador interessante, e a coisa foi acontecendo. Quando você vê, pum, tem 11 unidades, que é um número bem interessante, né? Você Sim, tem para 11 unidades para Portugal, é o que você está falando, Portugal, tamanho. é uma coisa brutal. E a ideia é a gente ter pelo menos aí 20 unidades em mais um ano e meio, entendeu? Então a gente consegue dobrar de tamanho lá, sabe? E todas as unidades dão resultado, sabe? A gente nunca fechou uma unidade lá, né? Então, é. Isso é um pré-internacionalização? Não, já é Não, eu digo internacionalização, assim, né? mas isso você abriu por uma coincidência que você falou. Uhum. Mas existe uma vontade de um próximo país? Tem alguma coisa A mapeada? gente tem muita oportunidade no Brasil e América do Sul, né? A gente tem, por exemplo, tem uma na Argentina, aqui do nosso lado, nosso ladinho aqui, tem uma empresa chamada Sushi Pop, que é bem parecida com o Sushi Rão. E por um acaso, um dos donos, ele é brasileiro, um dos donos, né? E ele é meu conhecido, a gente já começou a namorar, a conversar uma ideia ali e tal. Então, assim, a verdade, cara, que a gente não perde oportunidades. Até escrevi sobre isso no meu Instagram hoje, sobre oportunidades, sabe? A gente caça oportunidade. E se a oportunidade for interessante, a gente souber fazer e couber dentro do nosso bolso, a gente topa. A gente vai e avança, entendeu? Como sempre foi na empresa. A gente, quando abriu em São Paulo, em 2016, a gente não conhecia nada no mercado de São Paulo, sabe? Falou assim, Gui, mas fez estudo de mercado. Isso mercado nada, meu amigo. Foi botar o pé lá e tocar o terror, meu irmão. E Sim, mas aí, vocês eram. Eu entendo esse lado, mas vocês eram muito bom numa parada onde nem todo mundo era. Então, é. querendo ou não, você abriu a coisa, mas você falou assim: ó, eu opero muito bem delivery, entrego rápido e tem um preço. Uhum. Então, isso, querendo ou não, no Brasil, eu acho que você tem uma vantagem competitiva para abrir em qualquer lugar. Por mais que a gente saiba que as logísticas
você deve passar o sufoco, igual você falou aí, Palmas, É Nordeste, distante, muito distante, e né? tal. Mas quando você joga para um outro país, às vezes você muda a moeda, mão de obra. É por isso Eu acho que que o eu mais pergunto. importante, o mais complicado, sendo bem honesto, do que operação, cara, vai mudar, assim, é trabalho duro, cara. Seja aqui, seja em Londres, seja na Irlanda, seja em Portugal, é trabalho duro. Mas uma coisa que dificulta um pouco são os documentos. Isso é difícil. A gente teve uma unidade em Miami, por exemplo, em 2016 também. E ali a parte documental atrapalhou um pouco, sabe? O visto, é, ali, ali deu uma engasgada. Isso realmente. Mas se você consegue ir com os documentos certinhos, sem a preocupação de amanhã ou depois ter que ser deportado e tal, cara, é trabalho. De verdade é trabalho, sabe? Você vai se adaptando, vai Estados Unidos trabalhando. vocês não tem mais. Não, a gente teve em 2016 a 2019. Mas existe vontade? Tem. Estados Unidos é um mercadaço, né? É que ali a brincadeira é vezes 6, né? Não, é o que a gente está falando É, aqui. Mas eu acho que é um mercado para uma evolução que talvez eles mesmos não tenham esse mercado igual o nosso, na é, velocidade que eu digo. Eu não sei como é que é. eles. Você pode até montar um paralelo entre o nosso mercado de delivery, o de Portugal que você está hoje, e os Estados Unidos. Você consegue, de Cara, ó, eu vou repente, te falar. fazer. Os Estados Unidos é o berço do delivery no mundo, né? É, eu te digo que o Brasil, ele não tá. Ele não tá distante do que se pratica de melhor nos Estados Unidos, tá? A gente tem muitos bons players. A nossa rede é ampla. A gente tem o iFood, que é muito forte, a 99 chegando, o Meituan e tal. Então, as plataformas, os marketplaces são muito, muito fortes aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos também tem DoorDash, Uber Eats, tem outros lá, enfim. Mas em relação ao Brasil, a gente não perde nada, tá? Em relação aos Estados Unidos, a gente não perde nada. Eu acho que é bem parecido ali, dependendo do estado, até melhor, tá? Em relação a Portugal, aí é goleada, tá? Portugal e Inglaterra, os países que eu mais vou, a Espanha, é goleada. O que a gente faz aqui é muito melhor que eles. Não é pouco melhor, não. É muito melhor que eles. A gente atingiu um nível de excelência aqui muito alto, sabe? O que a gente entrega para o cliente final, sem dúvida nenhuma, é muito melhor que tem no mundo aí, tá? Muito melhor. Eu não conheço China, não conheço que são países também muito fortes, né? Mas desses, assim, Europa, Estados Unidos, eu posso dizer que a gente tá praticando o que é de melhor. A gente já tá na Champions League. A gente tá na Série A com certeza absoluta, sabe? O que falta, às vezes, um pouco é a gente ter um melhor resultado pro franqueado ou pro empreendedor. Isso, eu acho que o resultado lá fora é um pouco melhor. Então, se você Porque pega. aqui você acha, aqui a gente tem uma influência muito maior em termos de economia. A nossa Você tá vendo, economia meio rapaz? que. Se eu sou americano, com as 200 e poucas unidades que eu tenho, eu tava multimilionário, pô, em dólar. Eu tava num nível muito mais alto que eu tô. Porque os Estados Unidos privilegia isso, né? Então eu Sim, é falo. o país do cara que começa do zero e vira É, multimilionário. Se trabalhar não, e ele, duro. ele facilita o cara ganhar dinheiro, sabe? Ganhar dinheiro nos Estados Unidos não é feio. Ganhar dinheiro nos Estados Unidos você vira referência. No Brasil, ganhar dinheiro, o cara fala assim, puta, o que esse. Uma palavra, não, desculpa, mas o que esse filho da puta fez, sabe? Com quem ele se aliou pra estar roubando? Tá roubando de alguma forma. Nos Estados Unidos não é dessa forma. O cara ficou rico, sem roubar, sem tal. Os caras valorizam, vira referência, sabe? E é um país que ele ajuda ao capitalismo, né? Mesmo assim, o capitalismo raiz, sabe? Não o capitalismo de Não, ele governo. quer ver o cara que começou e tá crescendo vencer. É. Não é igual aqui. Aqui o pessoal olha e fala assim: porra, o Guilherme tá lá, pô, fez alguma coisa, aquilo que você Tem falou. mutreta, tem mutreta. Lá o cara olha e fala: porra, ele é foda, ele tem uma Ferrari, ele tá dando É emprego porque pra no, Bra- 300 no, mil pessoas. no Brasil, no mundo, assim, claro que tem alguns países não, mas na maioria do mundo, assim, no mundo que deu certo, a ideia de que tá dando volta não é que nem no Brasil. Entendeu? No Brasil, você olha pro cara e fala assim, puta, o que esse maluco tá querendo ganhar de mim? Ainda mais no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, tu fala assim, puta, tá me ganhando, vai me ganhar. Esse cara não pode ser gente boa. Ele tem algum interesse. Em Portugal, cara, eu lembro uma vez, isso é 2019, eu fui abrir uma conta, ou fui pegar um empréstimo, não sei o que foi. O cara falou assim, pô, assina aqui. Aí eu assinei e falei, pô, tu não vai imprimir no meu documento, não? Ele, não, cara, você tá falando que é você. Eu falei, pô, que isso, português? Tu vai tomar a volta.
Não, é porque aqui É muito dizem que a doido. gente é o único país no mundo que tem cartório. É, o cara tem No- que, o cara tem que ter Você tem firma que dizer que é você reconhecida. mesmo. É. Lá fora, o cara é você até que se prove o contrário. É. Então, assim, é difícil a gente que tá vivendo nesse meio, quando tu vai lá e o cara fala assim, não, assina. É igual era cartão. Cartão antigamente nos Estados Unidos, tu passava, não precisava. Aqui o cara, lá atrás, há uns 10 anos atrás ou mais, o cara queria ver, mostra tua foto. Mostra aí, se é tua É. assinatura, não é? É. Nos Estados Unidos, tu passava o cartão, o cara assina É, e aí. também porque tem uma coisa, né, cara? Lá da cana, né? Lá da cana, meu irmão. Se você meter a mão, é um exemplo besta. Você meter a mão num correio do americano é crime federal. Tu vai preso. Preso e não sai mais. Então, aqui, como a gente tem a questão do judiciário e tal, o cara fala, meu irmão, mas não muito, né? Eu dou um jeitinho, o crime meio que compensa, e, cara, a pena não existe muito, se me pegar. E aí isso favorece o cara a fazer besteira, entendeu? Se o cara realmente for pra cana, imagina, o cara, olha, pegou o empréstimo, não pagou, é cana. Esquece, meu amigo. Não vai ter. Experimenta não pagar o imposto na gringa lá. Tá ferrado, meu amigo. Não tem história, tu vai preso. Isso que o americano gosta muito, né? O americano ele fala assim, irmão, quer vir para os Estados Unidos? Venha. Não tem essa de, o Trump está. Não, o Trump tá querendo tirar a imigração ilegal. Os caras que vão lá pra usurpar do sonho americano. Mas se tu for pra gastar dinheiro, pra botar dinheiro no cofre do Tesouro Americano, porra, meu irmão, ele facilita. Ele quer que você vá lá, empreenda e pague Preço. o preço, pague impostos pra isso, entendeu? Sempre desse jeito. E é uma ideia que eu gosto, inclusive, entendeu? Aqui no Brasil, você quer. Por que a gente não gosta de pagar? Por que a gente não gosta de pagar imposto no Brasil? Porque a gente não vê o imposto voltando. Você vou pagar imposto. Aí eu tenho que ter. Eu pago duas vezes. Pago o colégio público e pago privado. Eu pago segurança pública e pago a privada. Eu pago transporte e pago privado. Então, assim, não faz muito sentido no Brasil. Agora, se você falasse para um brasileiro médio, olha, cara, se você vai gastar aí 50% de impostos, mas você vai ser a Suíça, você topa? Porra, topo na hora. Na hora. Pra ter transporte público de qualidade, pra ter, porra, segurança, pra ter, porra, um meio comum ali. Portugal, cara, Portugal é um país muito pequeno, né? E não é um país com capitalismo aflorado como os Estados Unidos. Mas o bem comum, ele é bem guardado por todos, sabe? Você vai numa praça em Portugal, cara, os caras cuidam da praça. Porque aquilo Mas é eu acho que isso também tem a ver com a educação. educação. A educação que a Claro. gente não tem toda essa educação aqui. Então o cara hoje ele não olha para Mas ele é não olha porque- como seu. Mas porque dá dinheiro não educar um povo, né, cara? É mais fácil você controlar um povo que não é educado, né? É mais fácil controlar um povo que não sabe o que tá rolando. É mais fácil, né? Concorda comigo? Sim. Fácil, pô. Então o cara não sabe que ele tá na miséria. Não sabe. Ele acha que aquilo ali é o que tá todo mundo montando. Todo mundo assim. Não tá todo mundo assim, cara. Não tá. Eu até acho, assim, eu sou um crítico ferrenho ao governo, mas eu até acho que a gente nos últimos 30 anos até melhorou, tá? Em alguns aspectos, piorou em outros. Mas até a gente deu uma melhoradinha e tal. Só que a gente tá muito. Na parte da educação, cara, assim. O tecido social no Brasil, ele tá rasgado completamente. Essa é a verdade, sabe? Então, assim, agora, para o empreendedor, o Brasil é um excelente país para empreender, sabe? Mas é difícil. Mas hoje, se você tivesse que se você tivesse que escolher entre. É que é difícil botar Brasil e Estados Unidos nesse rol de empreendedor, porque lá é pró-empreendedor. Aqui é empreendedor porque é igual você ter um olho na terra de quem é cego. Uhum. Então, tem esse lado da selva. Você está na selva, eu acho as coisas você tá tão assim que às vezes as pessoas não veem. Então, quem vê tem uma vantagem muito grande. Nos Estados Unidos, não. Ele te faz ser pró. Cara, assim, eu não posso ser ingrato ao Brasil. O Brasil me deu tudo que eu tenho. Então, se eu prosperei, se eu melhorei de vida, se os meus filhos eles têm uma vida boa, quem me deu foi o Brasil, o Rio de Janeiro especialmente. Então, o Brasil é uma terra boa de ganhar dinheiro, tá? Às vezes quem falam ao contrário disso é porque não querem que você veja essa realidade. É um país bom de ganhar dinheiro, é uma economia de 220 milhões de pessoas, é um país continental, é um país emergente. Então, assim, é um país que você consegue ganhar dinheiro. Você com muito pouco, você consegue também ganhar dinheiro. Você vê para os Estados Unidos, a galera tá mais preparada. Você pega lá uma galera que, o cara tá andando de Ferrari. É só mais um. Verdade, não impressiona ninguém. A grana lá nos Estados Unidos, pra você entrar numa brincadeira lá no mercado, você vai ter uma galera na tua frente com bala infinita.
No Brasil é menos. Então, a barreira de oportunidade, a barreira ali é menor no Brasil, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, você também tem a questão de um Estado limitante, né? Ele vai tentando te limitar o tempo todo, sabe? Então, parece que ele vai trabalhando para frear a própria economia, sabe? Mas eu acho que é um país bom de ganhar dinheiro, tá? Muito melhor do que basicamente quase todos da Europa. É um país muito mais fácil de ganhar dinheiro, é o Brasil. Não tenho dúvida disso. Pe- Porque tem muita oportunidade, sabe? É assim, tem muita mazela, tem muito. Porque empreender nada mais é do que você pegar um problema e resolver para o maior número de pessoas possível. E cobrar um preço por isso. Quando você vai para um país que já tem tudo, é um país que tá Você tem que totalmente ficar achando desenvolvido, um outro cara, negócio pra você achar melhorar. uma oportunidade é muito difícil, cara. É dificílimo. Já em países emergentes, países pobres e tal, é muita oportunidade porque tem muito problema. Entendeu? O cara que empreende, o melhor ambiente para se empreender é onde se tem muito problema. Porque um país que não tem problema, pra você ver, por que Israel é per capita o maior número de empreendedores do mundo? Porque Israel você está no meio de todos que te Guerra. odeiam, numa terra que não é fértil na maior parte, todo mundo quer te matar, sabe? Se você se nascer mais um, cai pro lado. É um país pequeno, né? Bem Então, pequeno. pequeno, mas os caras são prósperos pra cacete. Por quê? Porque tem que ter solução, meu amigo. Se eu não achar um jeito de arrumar água no deserto, eu morro de sede. Então, você tem uma quantidade maior de empreendedor. O empreendedor, ele nasce da oportunidade, do desafio, da dificuldade. Essa é a verdade. Pegando, então, uma outra dificuldade que foi muito grande, eu queria que você falasse um pouquinho do. Oi. Mas sou eu? Eu encostei no microfone? Pô, agora nem vi. Ah. Ah, tá. Tá. Então eu queria aproveitar esse momento e perguntar, uma época que foi bem complexa para todo mundo. E eu acho que nessa época vocês estavam crescendo igual, assim, igual um foguete. A pandemia. Foi a pandemia. Como é que foi para você esse momento de ter a notícia da pandemia? E como é que nesse momento, pelo que eu vejo, vocês ainda deram uma acelerada? Porque eu acho que foi vocês foram cada vez ficando mais fortes. Como é que foi esse momento? Uma coisa que é bom do Brasil é que você não se assusta, tá? Quando vem um desafio, você não se assusta, porque, cara, eu já passei por 2 impeachment, já passei por moeda, já passei por falta de peixe, já passei por tudo que você possa imaginar. Então, quando veio a pandemia, primeiro que ninguém imaginava no começo o tamanho dela. Na verdade, ninguém imaginava. Não, todo mundo achou que Mas ia ficar 2 meses e ia nem morrer. isso até. Ah, não, isso aí não vai dar nada. Em 10 dias tá tudo tranquilo. Ninguém esperava isso. Então, no começo não me assustou, não. De verdade, não assustou. Quando a gente viu que o mundo tava fechando, porque o Brasil até fechou depois, né? Tava em Portugal, tava tudo fechado. E aí a coisa começou a ficar a vera mesmo. A gente começou a se organizar. Só que para o mundo dos negócios, para mim, foi um sonho, porque eu já era delivery, né? Eu só era delivery. E todo mundo saiu do presencial para o delivery. Então, onde eu atendia 100, veio agora 10 mil. Tanto é que na época eu não tinha nem capacidade de atendimento. Eu abri meu Instagram e falei, galera, quem é restaurante físico e não tem delivery, me procura que eu vou ajudar vocês de graça. Eu dou os meus fornecedores. Porque na minha cabeça, qual era, cara? Eu só tenho uma capacidade de atendimento de 10. Se vier 30, eu não vou perder 20. E a outra era, cara, era uma questão de saúde pública mesmo, né? Até de segurança pública e tal. Então, naquele momento, a gente, sob viés econômico, foi uma maravilha, né? Claro que sob muitas perdas, foi péssimo, foi Deus me livre, mas nesse quesito foi muito bom pra gente, né? E a gente estava preparado, porque a E gente era aumentou delivery. o mercado delivery mais ainda. Muita coisa, muita coisa. Né? Muito, assim, na época, até o próprio iFood, cara. O iFood, na época, fazia, sei lá, 30 milhões de pedidos por mês. Hoje faz 130 milhões. Né? Tô falando em 5 anos, quintuplicou o iFood, né? De um ano para outro, duplicou. Mas também duplicou a quantidade de gente que estava entrando, né? Os players, né? Sim, aumentou a Todo briga. mundo foi pro delivery, não teve jeito.
E outra, o motoboy virou estrela, né? O motoboy que, porra, todo mundo precisava do motoboy, né? E aí os caras também meteram a mão na oportunidade. Todo mundo vê a oportunidade, não tem jeito, meu irmão. Ninguém dá mole. No Brasil, ninguém dá mole, irmão. Então, foi desafiador, mas é isso que eu tô dizendo, assim. O brasileiro, cara, ele não treme. A gente não treme, cara, porque são tantos anos ferrando a gente, cara. Vou ter medo de uma, entendeu? Uma marolinha, que nem diz o outro lá. Então, nada assusta a gente, de verdade, assim. A gente, cara, em 40 anos a gente teve quantas moedas? 8 moedas, 7 moedas, sei lá quantas moedas, 2 impeachments, e, porra, e segurando uma poupança de todo mundo, e o caramba, e vem Lula, e vem Bolsonaro, e vem confusão, e um matando o outro. Vai assustar a gente? Não assusta, cara. Essa é a verdade. Agora, vai contar isso pra um norueguês. O norueguês, chega aqui, meu Não, o filho. pessoal diz que na Europa, assim, o pessoal de restaurante e tal, falou que o pessoal ficou muito. É assim, teve muita gente que quebrou, Não, realmente. Aqui o esquece. cara rolou, é o que você falou. Aqui o brasileiro ele tá acostumado. Então ele rolou a dívida, segurou Puxou pra pagou o lá, outro, puxa pra e cá, fez não se sei o quê. reinventa. Abre mais uma, que nem tu falou, Não. pô, abro mais 2 negócios dentro do outro, vou fazendo, ajudo não sei quem, vou fazendo isso. E o cara foi, e nisso cada dia mais foi pegando. Pegando esse outro lado, como é que você vê, assim, você falou um pouquinho que hoje vocês não estão mais no iFood? Estamos. Tá? Como é que você vê essa relação dos deliveries e do iFood? Porque tem muita gente que fala que hoje o iFood ficou quase grande demais para quebrar e hoje ele é quase um monopólio no Brasil. Tudo bem que nem você mencionou agora, o pessoal entendeu isso lá fora e falou assim, ó, vamos entrar aí? Aí veio a 99, Temu. Como é que você vê essa batalha aí desses titãs? Eu tenho uma opinião um pouco diferente da grande maioria. Eu acho que o iFood ele foi muito importante pro mercado, né? Até na pandemia ele salvou muito restaurante. Eu acho que o iFood ele fez um belo trabalho e eles estão onde estão porque eles são muito competentes. E são caros e pagam o preço. É. Caro e barato é subjetivo, né? Entrega também. O que é caro e o que Tem é todo... barato, né? É, O que é sim. caro e barato. Os caras têm hoje. Eles têm um canhão na mão, são muito competentes, muito competentes. E foi o que você falou. Agora o mercado, o mundo olhou e falou: peraí, você tem um continente praticamente com 200 e poucos milhões de pessoas consumindo e você tem um player? Não, vamos brincar nesse jogo aí. Aí, recentemente, cara, chegou a 99, inclusive no Rio de Janeiro ontem. E os caras vão jorrar dinheiro aqui. No primeiro Falaram momento. que eles parece que vão botar 2 bilhões de reais no Brasil. Mas aí o iFood bota 10. Não, mas dá pra assim, o iFood, assim, eu acho que estratégia é assim, mas em dinheiro ela não consegue Com a competir. 99, o iFood é maior. A Meituan, não. A Meituan é 10 vezes maior que o iFood. Que é a outra chinesa que tá Com vindo. a 99 ele é maior ainda? É maior que a 99. O iFood ainda é maior. Do que a Meituan, não. A Meituan é o... Não, o cara falou, tem uma matéria aí, falando quantidade que o iFood, eu acho, faz num mês, Ele faz ou num em dia. alguma coisa ele faz num dia. Faz. E também tá falando de mercado chinês, aí É começa... outra parada. É Aí muita tem gente. aí você fala, mas o iFood faz 130 milhões no dia, ele faz no mês, ele faz num dia. Aí tem que ver ticket médio, tem que Não, ver sim. o tamanho endereçável, outra brincadeira. Mas, de fato, a chegada deles, eu me animo, tá? Porque Você acha que ele vai jogar o mercado pra cima? eu acho que no primeiro momento vai todo mundo sangrar um pouco, tá? Porque ele vai meter cupom pra cacete, aí o iFood mete cupom, aí o restaurante não sei o quê, aí o cliente fica cuponeiro. Vai ser complicado, tá? Porque o Brasil também adora, né? Tu der 10 reais ali, o maluco, porra, vende até a mãe. Então, não tem jeito, meu amigo. Então, assim, eu acho que no primeiro momento haverá um momento de adaptação para todos. Tanto para o iFood, quanto para 99, quanto para os restaurantes, quanto para o cliente, pronto, os motoboys. Eu ouvi dizer que a Meituan está vindo para botar uma fábrica de moto elétrica para diminuir o custo da logística. Brilhante. Então, assim, eu acho que o mercado, ele de alguma forma... Vai se mexer. Ele vai se mexer. E eu acho que até para o iFood vai ser bom, porque o iFood ficou nos últimos 5 anos, na verdade seja essa, tá? Seja dito. O iFood ficou 5 anos nadando de braçada, né? Voando voo de cruzeiro, meu amigo. Só dava ele. E aí eu acho que de alguma forma, todos nós, né, cara? A gente me dá uma acomodada, não dá? Pô, tu tá aqui voando. Por que vamos esforçar tanto? Eu tô voando. Não é nem o caso, não. Os caras até se esforçando, mas é normal. Quando Que vem ele um não cara... tem ninguém no nível pra... quando- Veio, eu acho que Uber Eats, essas coisas, mas não na saiu, pressão né? igual que eles estavam. veio, E Rappi, né? teve Glovo, teve Rappi, teve Uber Eats, teve uma galera.
De todos esses, o Uber Eats fazia um bom trabalho, porque é Uber, né? Mas depois saiu, não aguentou o Brasil, né? O Brasil é difícil. A Globo saiu. A Globo olhou e falou: Ó, não, vai dar uma louca. Isso aqui é coisa de maluco. Saiu fora. E É, Rappi ainda tá, a né? Rappi ainda tá, mas a Rappi. Foca em outra área, né? Não, é muito pequeno, tem muitos problemas operacionais, de time também e tal. Mas foi comprado agora, né? Pela Amazon, Mercado Livre, sei lá. Eu sei que a Rappi, parece que ela nunca deslanchou em comida. Não. Ela tinha um negócio para farmácia e outras coisas. Agora, mercado. comida realmente é o que você falou. O iFood, ele até mudou o comportamento brasileiro. Eu falo muito quando a gente vai conversar. Por exemplo, antigamente tu tinha que ficar, vou entrar aqui no Google, vou ficar procurando. Hoje em dia, aí o pessoal, mas por que tu compra? Irmão, tu viaja, troca teu endereço e chega no lugar, aperta, fica esperando os melhores. Aí tu olha, tem isso, tem... Você não vai querer? Mas eu vou te falar uma coisa. Quem tá pressionado com a chegada dos chineses, meu irmão, vai vir ainda DoorDash, que aí é gigante, é maior dos Estados Unidos. Aí vai vir Mercado Livre, vai vir a galera... Mercado Livre, tu acha? Eu não acho, não, é certeza. É só questão de tempo. E aí você vai ter, em 5 anos, você vai ter uns 6 players aqui. Aí a brincadeira vai ficar divertidíssima, né? Você tem noção, o iFood, ele planeja para abril do ano que vem de 130 para 200 milhões de pedidos mês. Então mas aí nessa projeção dele, o pessoal não come mais em restaurante físico? Até come. Na verdade, assim... O que muda, então? Né? Primeiro que o iFood está em 1.000 municípios de 5.000 do Brasil. Já começa por aí. O iFood não chegou nem na metade do Brasil. É porque a gente tá meio centralizado, né? Não, no Rio de Janeiro você tem uma realidade. As grandes capitais, né? Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Espírito Santo, Vitória. As capitais são atendidas pelo iFood, mas tem a maioria dos municípios com menos de 100 mil habitantes, com 50 mil habitantes. Tem uma galera aí que nem sabe que é iFood, cara. Não existe iFood. Então o iFood ele vai abrir muito mercado, né? Além disso, tem muita gente que ainda pede via WhatsApp. Tem um mercado muito grande ainda que o iFood não belisca. Então, tem a capacidade de dobrar sim, tá? E com os outros players. Então, eu acho que vai ser um oceano, tá? De oportunidade para muita gente. Agora, tem que se adaptar, tem que saber tem que saber trabalhar, tem uma excelência operacional interessante. Tem uma galera que não sabe fazer precificação, tem uma galera muito crua aí que vai morrendo, né? E vai atrapalhando quem sabe fazer. Mas eu acho que nos próximos anos, se você não tiver excelente no que você faz, seja o que for na vida, né, cara? Porque você vê em inteligência artificial agora, você vê em robótica, você vê no seu colar, daqui o Elon Musk fala isso, né? Até 2030 não haverá nenhum emprego que o robô não faça. Olha que loucura. Não sei se isso vai acontecer, porque tu quebra o mundo. Mas 2030 é agora, bicho. Daqui a 5 mas anos. eu já escutei vários papos que a gente não vai dar... Já tá tendo uma revolução industrial na parte de energia, porque a gente não dá conta. Será, cara? Porque o Al Gore... Mas, na Europa ficou... Vamos lá, pega aí. Na Europa ela ficou 2 dias sem luz, os caras surtaram. Cara, o Al Gore, isso aqui é o Al Gore, né? Sei. Vice-presidente do cara, de uma das gestões americanas, e senador e tal. Ativista climático, né? Ele, em 2007, falou que em 2014 as geleiras tinham derretido. A gente tem mais geleira hoje que tinha em 2007. Não, mas é porque esse negócio de geleira e de o mundo ficar sem água, essas coisas, isso aí eu não acredito tanto, porque ninguém tem o cálculo. Por exemplo, o cara falou assim, vai acabar a água. Pô, tu tem um cálculo de quanto tem água no oceano? Alguém tem esse cálculo? Não tem. Então eu acho isso. O que eu falo da energia, não é que vai acabar a energia, mas o que eles estão falando? A gente, igual tu falou agora, eu tomei um susto. Por exemplo, o iFood faz 130 milhões, ele vai passar para 260. Aí, como eu falo para IA, o cara falou, a gente gastava 10 megawatts. A gente está querendo passar carro para energia e as IAs e servidores, eles dependem de energia que é absurda. Aí tu imagina assim, que nem tu falou dele, todo mundo vai estar usando IA. São 7 bilhões. Eu acho que não vai, mas eu acho que a questão da energia, bilhões. Você vai acabar meio que voltando para fósseis. Não, eles já estão falando em voltar para energia nuclear, pô. Vai voltar no nuclear que é limpo e tal. Eu acho que você vai ter, na China hoje, já tem uma campanha forte para achar outras formas de energia. De verdade mesmo, não querendo ser teoria da conspiração, nada disso, mas eu acho que tem uma galera que vende um pouco o caos, sabe? O mundo é um mundo bastante abundante de recursos quase que limitados, a verdade é essa.
vendem-se coisa diferente disso, para você vender uma tecnologia ou uma energia. Ainda mais no Brasil, cara. Tá falando do Brasil, bicho. Mas no Brasil você tem. O Nordeste tem um vento constante Não, da não. mesma Então, direção e a mas gente não utiliza, né? mas você Então, viu, a gente tem um estudo que o Rio talvez seja uma das fontes de energia mais promissoras do mundo. uhum, Por quê? Porque a gente tem na água, a gente tem. O Rio ainda tem. Eles estão fazendo uma estruturação, mas dizem que o Brasil pode ganhar mais uma vez pelos recursos naturais. Então, o que a gente está falando, mais uma vez o que você está falando, o caos traz o quê? Oportunidade. E aí o que acontece? Tudo vai girando. Pô, a gente tem mais coisas naturais. Então, pô, você tem mais tudo para poder trabalhar. Resta o quê? Você querer trabalhar. Que aí é e aquilo que tem você está muitos falando. interesses também, né, cara? O que acontece, cara? Quando os caras lá na Europa decidiram devastar lá a floresta deles, devastaram, destruíram tudo, tem lá 5, 3% de floresta natural lá. Aí, quando a gente vai fazer uma coisa aqui para evoluir o Ao país, mundo. o mundo fala: opa, não pode tal, porque isso aqui vai acabar e tal. Engraçado. Para mim, evolução não pode, para sua deu. Então, acho que tem muito interesse por trás disso, tá? Claro, a questão climática, ambiental, ela é importante? Sem dúvida nenhuma. Só tem um mundo. Não tem dois mundos. Só tem um mundo. A gente tem que cuidar desse mundo. Só que acho que tem muita narrativa que vende-se o caos para você não deixar os outros prosperarem. Tem muito isso. Voltando pro nosso mundo aqui, cara, eu acho que, como eu tava falando, a gente tem aí os próximos anos de oportunidades infinitas. Vai vir muita gente para cá. É, Vocês estão pensando nisso como grupo? Muita coisa, muita coisa. A gente ainda está em 5, 6, 7 estados. A gente tem mais 19, 18 estados para embarcar, né? Você tem muita oportunidade no Brasil. A gente está buscando franqueados masters agora para poder abrir novos mercados no Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, enfim, Então, Sudeste. fala um pouquinho pro pessoal como é que faz a aplicação para quem quiser ser master, quem quiser abrir um sushi rão ou então uma operação do rão. Se você tem uma oportunidade, por exemplo, se você é do Nordeste, eu tô até conversando já com um candidato no Nordeste, bem promissor, inclusive, que é franqueador já de um outro nicho. A ideia é o cara pegar e ser nosso sócio numa região. Pra ele é ótimo, pra gente é muito bom também, porque ele é o especialista da região. E aí a gente, sei lá, elege um franqueado master no Nordeste ou no Centro, enfim. Esse cara vai ser nosso sócio em quase, sei lá, 50, 40, 60% de royalties e tudo, taxa de franquia. E o cara é responsável pela expansão daquela região Mas hoje, específica. como é que ele aplica para isso? Qual canal ele aplica? Ele Não, te aí chama, ele entra no tem no site. site, tem nas mídias sociais, tem uma equipe de expansão importante que define isso. Achar a gente não é difícil, não. Então, assim, a gente tá no mercado que é bem próspero, que ele tem uma capacidade grande de dobrar de tamanho, tem muito player vindo do Brasil, né? Tem muita gente ruim trabalhando ainda, que vai morrer em pouco tempo. E hoje é muito mais fácil você crescer do que quando a gente começou, sem dúvida. Quando a gente começou era difícil, cara. Tinha que botar dinheiro na frente, você tinha que marketing, não tinha iFood, não tinha. Era mais complicado, cara. Bem mais difícil. Como é que vocês estão lidando com essa parte de IA dentro do grupo rão? Cara, a gente tem uma food tech, né? A gente tem uma empresa de tecnologia dentro do Purrão. A gente trabalha as IAs dentro do nosso sistema, do nosso ecossistema. Eu tenho um CTO que trabalha só com isso, só com IA. Na verdade, não agora, tá? Já fala de IA tem 5 anos, do Purrão. Tanto que o nosso aplicativo é nosso. Quem desenvolveu foi a gente. Nosso dashboard é nosso. Nosso PDV é nosso. Então, cada linha que a gente trabalha de tecnologia dentro do Grupo Rão é desenvolvida pelo Grupo Rão. Eu não compro fora. Pelo contrário, eu sou um white label para vender para fora a tecnologia. Então, a nossa realidade hoje de tecnologia de IA, cara, é do nosso dia a dia há alguns anos já. Então, é muito, muito desenvolvida nesse sentido. Então, por exemplo, qual ação eu tenho que praticar para qual o número de gente para atingir tal resultado. Isso tudo em IA me entrega em minutos. Quais decisões de estratégia você acha que fez o grupo rão crescer de forma acelerada sem perder qualidade? Eu acho que a gente ter decidido ir para o franchising foi muito importante, porque no começo a gente não tinha grana, né? Então, o franchising é a melhor forma de você expandir com capital externo, com interesse mútuo, né? O cara bota uma grana, a gente divide o risco ali e divide também o lucro. Então,
ter decidido no franchise lá em 2014, 15 foi uma bela de uma decisão. A gente no começo a gente tinha uma cozinha centralizada, depois a gente saiu disso por causa da questão de impostos e tal. Então, ter também, naquele momento, ter saído dessa questão foi importante pra gente, mas foram algumas decisões que a gente foi tomando ao longo dos anos, tantas decisões, na verdade. Tem ido pra BF, no Ação Brasileira de Franchising, a gente ter expandido de maneira friendly family, que começa a expandir com familiares e amigos, para depois você ir pro mercado, enfim. Isso tudo foram decisões que fizeram a gente chegar onde chegou, com certeza. Hoje, quantas pessoas entre diretos e indiretos estão dentro do grupo Rão? Mais de 5 mil. Então, hoje vocês têm um ecossistema que gira aí de mais de 5 mil Mais de empregos. 5 mil empregos. Como você escolhe as pessoas que vão estar nos negócios que estão ao seu lado? Como é que é? Passa por RH, tem algum pré-requisito? Tem RH. Para trabalhar com a gente aqui no grupo, primeiro você tem que ter uma cabeça jovem. Não é ser jovem, tá? É uma cabeça jovem. Você precisa estar antenado com o que está acontecendo no mundo, você tem que ser corajoso, não pode ser mimizento. A gente não contrata mimizento, eu não contrato gente que não acredite no Brasil e no capitalismo voraz, que é o que a gente é. Tem que trabalhar firme, trabalhar duro. Cara, tem aquela skin de woke ali, a gente já corta, não tem condição nenhuma. A verdade é que a gente detesta a vitimização, porque nós não somos fruto de vitimização, pelo contrário. A gente é fruto de assumir responsabilidade. Então, gosta de assumir responsabilidade, quer crescer, quer prosperar, quer ficar rico, é jovem de cabeça, tem verdade no coração, cara, tu é o perfil Rão. O perfil Rão é um perfil muito específico, cara, assim. Não tem meia boca lá dentro, sabe? Tem uns caras lá que estão, nesse momento, fazendo reunião para ver como a gente vai vender mais. Todo dia tem reunião para saber como a gente vai vender mais. Esse é o nosso perfil, entendeu? Pegando um pouco mais lá o seu, qual hoje um hobby que você tem para desligar um pouco do Rão? Cara, eu fico muito com a minha família, né? Não, tem os pimpolhos estão aí. Eu sou viciado na minha família, na minha casa, nos meus filhos e minha mulher e tal. Eu gosto muito de estudar assim, o mercado que tá rolando. Eu adoro ver podcast do que tá rolando aí de novidade e tal. Eu tenho meus hobbies também. Eu jogo meu pokerzinho, né? Adoro um poker. Tem meu Vasco, que esse ano tá melhor. Tem meu Vascão aí e tal. Então, eu tenho uma capacidade boa, cara, de conseguir desligar dos problemas quando eu preciso desligar, sabe? Eu não tenho essa dificuldade, não. Pra mim é fácil, eu tô com problema, eu consigo desligar, enfim. Você tem algum livro ou série que você acompanha, assim, que tem a ver com o negócio? Você poderia indicar aqui pro pessoal o livro? Cara, eu tenho de série, eu adoro filme, né? Filme e série. Tem algumas. Tem uma que foi bem famosa, que é Succession, muito boa. Você tem Billions, que é muito boa, acho que é Netflix, não sei. Você tem uma que não é muito falada, mas Tetris, que na verdade não sei se é filme ou série, mas Tetris é uma... Do Apple TV. Da Apple TV, né? Pode ser. Você teve da BlackBerry também, não sei se é um filme ou... É Apple TV Apple também. TV também. Tem um filme que é o filme famosaço, Fome de Poder, que é um filmaço sobre McDonald's. A Procura da Felicidade também é um filmaço com Will Smith. Tem algumas boas aqui. E livro, cara, livro tem uns 50 pra te falar. De cabeça aqui eu vou te falar o Geração de Valor, do Flávio. Tem o Sonhos Inbox, do China Inbox. Você tem Made in America, do Sam Walton. Você tem Marca da Vitória, do Phil Knight. Você tem... você tem Sonho Grande, do Jorge Paulo Leman. Você tem Na Raça, do Guilherme Benchimol. Você tem Nada Easy, do Thales Gomes. Você tem, cara, tem tanto livro bom, cara. Tanto livro bom na gringa e tal. Tem um, cara, que eu... Na verdade, engraçado. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida foi Pai Rico, Pai Pobre. Roberto Chiniozaki. Que eu, na verdade, eu li esse livro e anos depois eu li um outro livro que ele complementa o Pai Rico, Pai Pobre. Mas eu não sabia que complementava. Que complementa da minha forma de enxergar, tá? Que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Um fala sobre você fazer o dinheiro trabalhar para você e o outro fala sobre poupar, né? E fazer a poupança
virar dinheiro, assim. E se você acha que são livros importantes para quem está nesse meio de empreendedor e está querendo crescer e ter uma base Pra mim, de conhecimento, que eu digo. pra mim deu muito certo. Tem Empresas Feitas para Vencer. Tem um do David Goggins também, que eu li agora, o Nada Pode Me Ferir. Então, assim, livro, eu acho engraçado, às vezes o pessoal fala assim, puta, livro do cara, R$ 75. Peraí, cara. O cara botou 30 anos de conhecimento num papel e tu achou caro 30, 70 conto pra você aprender o que o cara fez. Porra, beleza, bicho. Então, você tá difícil, hein? Tá difícil te agradar, hein? Porque você pega, sei lá, o Roberto Marinho, o cara que criou o conglomerado de comunicação mais importante da América Latina, e você acha ruim um livro. Bom, eu não penso dessa forma. Eu gosto de aprender com quem fez. Eu não gosto de aprender com quem. O cara não, porra, não criou um alfinete, meu amigo. Entendeu? Então, assim, quando o cara tem empresa, o cara, porra, prosperou, o cara, porra, é, mostrou ali na prática o poder da prosperidade da riqueza, eu quero saber tudo que esse cara fez, mano, pra copiar, meu irmão. Porque modelando a minha realidade, eu vou lá e faço a minha realidade, mas vou baseado, tendo um norte do que os caras fizeram, né? Como é que você vê esses grupos de mentoria, network, você participa, você acha que isso é um ganho? Como é que você... Cara, assim, deu uma prostituída nisso, né, de uns anos pra cá. Mas tem gente fazendo um bom trabalho, assim. Eu gosto muito do G4, do pessoal do Alfredo, do Thales, do Nardon. Os caras são sérios. Já fiz, inclusive, a minha turma foi 52, 53, sei lá. É bem interessante. Os caras, cara, fazem um Você acha que muda trabalho. o mindset? Mudam. O certo, tá? Quem tá fazendo a Champions League. Tem uns caras que estão vendendo o curso ali só pra ganhar dinheiro de bobo, né? É, Mas Não, mas tem. eu digo assim, nesse G4, já que foi um que tu fez, ele mudou o teu mindset? Mudou. Ele acha que vale a pena porque você ganha como empreendedor ou ele te dá Cara, algum eu feeling já tava. ou... É porque eu fiz em 2022, eu acho, ou 23, 21, não sei, enfim. Não tem tanto tempo assim. Então eu já tava num estágio bem avançado de empresa, de cabeça, de negócio e tal. Então me ajudou talvez no network aqui, acolá, tá com os caras também, foi legal, bater um papo com o Alfredo, eu conheço o Alfredo há algum tempo. Mas para quem tá numa jornada um pouco, talvez um pouco mais early stage ali, medium stage ali, cara, vale muito a pena. Você vai ouvir alguns termos, vai ouvir de negócio com quem de fato faz. Os caras realmente são muito bons, né? E as aulas são muito interessantes. O Thales Gomes é um fenômeno de velocidade no raciocínio, de coragem, ele não tem medo de falar o que pensa, sabe? E paga o preço por isso, né? Mas acho que vale a pena demais, sim, sabe? Você acredita que os futuros dos grupos empresariais hoje está mais em fusões, parceria ou diversificações? Perdão, desculpa, perdão. O futuro dos grupos empresariais hoje, você acha que ele está mais o quê? Ele está mais ligado a fusões, parcerias ou diversificações? Cara, se essa pergunta fosse 3, 4 anos atrás, eu ia falar que conglomerados são o futuro. Então, você vai ter um cara comprando o outro, ficando cada vez maior, detendo cada vez mais os meios de produção, cada vez mais os. Isso, pra mim, era uma realidade de 3, 4 anos atrás. Pode ainda continuar sendo uma realidade? Pode ser. Mas eu começo a ver um movimento ali de pequenos também, a volta. Porque o mundo ele é muito pendular, né? Ciclo. Ele vai pendulando, né? Você vai pra cá, depois você volta, aí o ciclo e tal. Então, aquela ideia de pequenos negócios, negócios de bairro, negócios específicos de dono que tinha morrido, né, cara, nos últimos 10, 15 anos. Morreu completamente. Eu acho que pode voltar, cara. Pode voltar. Eu acho que o mundo ele vai começar a se fechar em pequenos blocos, sabe? Pequenas cidades, pequenos blocos. Muito porque o mundo ficou muito complexo, né? Então você acaba ficando mais próximo dos seus próximos. Tem que fazer alguma coisa global, mas com o olho no local. No olho local. Eu acho que esse é muito futuro, sabe? É, a gente globalizou, nos últimos 20 anos veio a globalização violento, mas eu acho que o efeito colateral não foi sendo percebido para agora e a gente foi meio que corrigindo a rota. Mas, sem dúvida, a aquisição ainda é uma realidade, vai ser por algum tempo, com certeza. Se o Grupo Rão fosse uma startup começando hoje, como você lançaria e como posicionaria? Se fosse uma startup hoje, é,
Eu acho que quanto mais. Quanto mais. Quanto mais. Só um minutinho, pode parar rapidinho. Theo, vai lá pra fora. Vai pra fora. Iote, só marca aí. Tá sem chinelo, Theo. Tá ok, só esperar a Maria abrir a porta. Pode ser ar, não? Não, ele. Alergia. Não consegue ficar quieto. Fica no sofá, Theo, não é pra sair do sofá. Botou, O apagou. Udo dormiu. Eu dormi, meu amigo. Me dá o ok pra ele continuar aí. Qual é a pergunta? Se o Grupo Rão fosse uma startup começando hoje, como você tá. lançaria e posicionaria ela no mercado? Bom, eu acho que toda empresa. João Adib, ele faz algo incrível lá na CIMED, né? Que ele botou a cara, né? E o brasileiro, o mundo, na verdade, ele compra em quem ele se espelha. Então ele vê uma referência e fala, puta, esse cara fala uma coisa que eu gosto. Esse cara não é de plástico, ele é um cara, porra, verdadeiro. Eu acho que quanto mais você trouxer esse pertencimento de marca, maior vai ser a chance de você vender e se desgarrar do mercado. É um mercado que tem tudo, todo mundo já criou tudo, então acaba que fica tudo muito parecido. Mas ninguém, eu não sou igual a você, não tem nunca vai ter um Guilherme igual eu. Então, e quantas pessoas vão se espelhar no Guilherme, esse Guilherme aqui? Então, quanto mais você tiver uma personalidade, a marca, maior são as chances de você atingir um público específico. Mas você acha que hoje todo mundo de empresa nesse nível, não, eu sei que ele está num nível de bilhão, mas no nível que você está, você acha que todo mundo, como CEO, tem que vir para frente e botar a cara a tapa para a marca dar uma evoluída? Não, eu faço isso, cara. Tu pega o meu Instagram, tudo bem, não sou do tamanho da Dib, tenho, sei lá, 25 mil seguidores só, mas eu boto lá minha cara lá, cara. Então, mas você Vamos acha que isso é um movimento que as marcas têm que trazer? fazer. Porque você já tá você não é a Dib, mas você já tá no tamanho... Tá num tamanhozinho legal. Não dá pra falar. Mas tem que ter, cara, tem que ter. No teu na tua micro-realidade, tem que ter, cara. E aí nada mais é do que você tá ali no balcão, meu amigo. E é isso, o bairro te conhece, a rua te conhece, o shopping te conhece. Isso é fundamental, não tem a menor dúvida disso. O que te motiva a continuar criando, mesmo você já tendo conquistado tanto? Primeiro que eu não acho que eu construí tanto, assim, claro, eu construí muita coisa, mas eu não tô nem na metade da jornada. A gente tem muita coisa, cara. Eu quero ficar muito rico ainda. Eu quero ter minhas coisinhas lá fora, eu quero ter minha lancha de alguns pés, sei lá. Mas também você ser referência, isso é muito legal, sabe? Porque, assim, outro dia eu sou vascaíno, né? Tava no estádio, e aí o cara me filmou e mandou pro direct. Ó, tô te vendo aqui. Eu falei, caraca, meu irmão, quem? Isso é muito legal, isso é tão gostoso quanto o dinheiro, assim, a referência... Não sou referência porque sou Big Brother, sou referência por trabalho. Isso porque muito legal. Eu acho que a referência que todo mundo busca, igual quando a gente trouxe você aqui, eu sempre friso isso no programa, é o quê? Você mostrar que você saiu de uma realidade normal e chegou num ponto fora da curva, trabalhando, crescendo e mudando. E todo mundo quer uma referência para isso, para falar assim, eu posso fazer também. Muitas vezes eu escuto o cara ou me encontra na rua ou fala no Instagram, fala assim, pô, irmão, eu tava a ponto de desistir, eu li uma parte que você escreveu e me deu um gás. Pô, isso é muito gostoso, cara. Outro dia eu falei uma coisa de mandala da vida, né, que você preenchia lá onde é que tá seu estágio de vida e tal, e tem um dos campos que é Deus, né? E aí a pessoa falou, cara, que eu tava quando eu olhei a mandala que você mandou fazer e eu vi que eu tava sem Deus, eu fui buscar Deus e tal. Então isso também olha a responsabilidade que é isso, né? Você mexer, influenciar a vida de uma pessoa. E outros casos, cara, eu tenho Sushi Man que era aqui do Complexo do Alemão, mas na Europa hoje. Levou o filho, eu não, né? Ele. Mas o Rão e ele mudou a perspectiva e não dele, da geração dessa família. A geração dessa família, os próximos que vierem, o tataraneto vai olhar e falar assim, cara, o meu tataravô saiu do Brasil, o cara nem mais vai falar português do Brasil. O cara é o que a gente vê dos nossos avós, nossos bisavós no início do século. Vieram da Europa e para cá alguns. Então, o quanto isso qual o valor tem isso?
eu acho que é um valor inestimável. Para mim, é inestimável, né? E, claro, também poder prosperar, poder dar uma condição melhor para meus filhos, uma escola bilíngue, sair do Brasil, estar na Disney, enfim. Por isso que eu digo, é, não tô nem na metade. E outra, sou muito novinho, né? Esse rostinho aqui, esse Então, belo rosto a aqui. outra pergunta tem um pouco a ver com isso, que o sucesso, ou o sucesso que eu digo não só de dinheiro, mas do negócio, ele te trouxe mais liberdade ou mais responsabilidade? Ou Os dois, não. É porque eu acho que não é uma coisa ou outra. Me trouxe muita responsabilidade. Tanto, cara, eu sempre gostei de tomar um negocinho, né? Eu parei de beber, bicho. Porque eu bebia, aí ficava altinho, aí o cara, pô, meu franqueado, e eu não gostava daquilo. Eu parei de beber. Isso é responsabilidade. Isso é saber o tamanho que você tem. Eu não posso cara, caindo nos tamancos, com uma galera me seguindo. Que exemplo eu vou ser para meus filhos? Isso, pelo menos, é para mim. Eu odeio hipocrisia. Eu não posso estar na igreja no domingo e estar chifrando minha mulher. Entende? sim, sim. Ou é um ou outro, irmão. Não tô te julgando, não. Mas seja o que Não tu dá pra é. fazer tudo, sim. Seja o que tu é, meu. Tu quer estar na rua, na pista? Vai pra pista. Mas não vem conversar de Deus porque não é legal. Você quer ser uma referência, mas não quer pagar o preço por isso? Não rola, parceiro. Ou você vai ser uma referência, ou você pode ser o que você quiser, não tem problema nenhum. Você pode ter uma vida média, uma vida pequena, zero estresse. Só não vem vender história pra mim. Mas me trouxe muito mais liberdade, pô. Sou um cara do mundo hoje, cara. Eu 10 dias atrás estava nos Estados Unidos. Há 6 meses atrás eu tava. Hoje, em termos da operação do ramo, você não precisa estar localmente mais. Eu tô diariamente, eu tô na Não, empresa. não, eu sei, mas Na você operação não cozinha necessita. não mais, mas na estratégia tática eu tô totalmente. Todo o tático da empresa e estratégia sai da minha cabeça, ou da cabeça dos C-levels. Mas isso não é menos liberdade. Liberdade não tem a ver com isso. Liberdade tem a ver com você, o quanto você consegue estar livre para ter propósito no mundo, sabe? Então eu tô aqui em Jacarepaguá, daqui a, sei lá, 12 horas eu tô no Chile, fazendo negócio. E aí eu tô criando uma comunidade, porra, sei lá, em Orlando, sabe? Você chegou aqui, eu tava no telefone com um cara em Orlando, com um negócio que eu tenho em Orlando. Isso é minha liberdade, de verdade. É você não estar limitado a um bairro, ou uma cidade, ou a tua própria cabeça limitante, né? Como é que você equilibra ambição e propósito hoje? Cara, eu acho que elas podem andar juntas, sabe? Você pode ter um propósito de vida que seja absolutamente ambicioso. Na verdade, eu não conheço nenhum bem-sucedido que não seja ambicioso. O que não quer dizer que seja ganancioso. Ambicioso é você querer prosperar, não passando por cima dos outros, nada disso. É com as regras que a vida lhe impõe. Então, assim, a ambição para mim é uma qualidade, uma característica de qualidade. E o propósito, cara, assim, cada um vai ter o seu propósito, assim, eu não sei se aos 40 anos eu tenho exatamente a capacidade de definir todo o meu propósito aos 40, eu acho que quando eu chegar aos 80 eu vou saber qual foi o meu propósito. Existe algo que o dinheiro não compra, mas que o sucesso te ensinou a valorizar? Cara, engraçado, o dinheiro, eu sempre fui muito ligado ao dinheiro, né? Sempre falei assim, já aconteceu antes. Meu pai tinha uma autoescola e do lado tinha uma loteria. E eu ficava brincando de, putz, se eu ganhasse R$1 milhão, o que eu faria e tal. Eu ficava antes, isso em 95. Eu adorava fazer isso. E eu sempre fui ligado ao dinheiro e tal. E aí eu fui percebendo que o dinheiro, ele é tipo um videogame, ele é ponto, sabe? São os pontos. Ele é bom pra você não pensar em dinheiro, sabe? O dinheiro é bom pra você não pensar em dinheiro. Assim, vou comer num restaurante bacana. Putz, se dane a conta. Vou ter um carro. Cara, legal. Agora, toda vez que você pegar o dinheiro e trazer isso como se fosse a melhor coisa da sua vida, você pode ter certeza que sua vida ela é muito ruim. Você acha que um relógio bacana vai trazer sua felicidade, você é um idiota. Mas você não acha que essa situação, eu falo muito isso com alguns, vou falar coroas para não falar outra coisa, que já tiveram, que chegaram no sucesso. Então, normalmente, o dinheiro, ele é que nem você falou, ele passa por fases. Quando é igual o cara falar assim, pô, eu vejo o cara com 60, 70 falando, pô, tu quer ter Ferrari? Mas esse cara de 60, ele já teve Ferrari. Então, assim,
o dinheiro, até você chegar num posicionamento, eu acho que ele passa por uma coisa de ensinamento. Aí eu acho, você falando, Que assim, de você ter para poder ter as facilidades e depois de você não ficar preso ele na sua vida. Uhum. Que aí sim, eu concordo com você, que é você quer fazer. Você não acha isso? Eu acho que é muito fácil você falar, dinheiro não é importante. Você morando em frente à praia, tendo um Porsche Macan, aí é fácil você falar isso. Aí você falar isso quando você estivesse lá atrás, tanto que você correu atrás para ganhar dinheiro, para você não ter que passar aquele perrengue. O que eu digo que assim, existe um momento ali do dinheiro que ele já não faz tanta diferença assim, entendeu? Sim, eu acho que é igual a conquista, que nem você está falando. Hoje, todo mundo que tem um nível tal, fala que hoje ninguém tá. Essa galera grande, todo mundo que está num certo nível, é o que você falou. Já não busca. A briga não é mais grana. É alcançar mais número de restaurante, é alcançar M&A, é ser o melhor, ter mais áreas. Cada um tem um. Eu acho que ser referência é uma coisa muito legal para quem tem dinheiro, assim. Já começa a trocar dinheiro por ser referência, sabe? Pra ser uma. Porque, cara, outro dia eu vi o Flávio Augusto falar uma coisa que eu adorei, que é: ninguém vai passar impune dessa vida. Todos nós vamos morrer. E isso sendo uma verdade, que é uma verdade, é o que fica. Cara, Ferrari vai ficar, não vai continuar. Sim. O que vai acabar ficando é o teu legado, é a tua história. Isso é algo que fica. Os grandes você fala até hoje. Você vai falar de Ayrton Senna, tem gente que não conhece o Ayrton Senna e sabe que ele é gigante. Ou pela pessoa que ele era, pelos resultados dele, pelo que ele deixou de legado e tal. Então, eu acho assim, eu busco a prosperidade. A prosperidade, não existe prosperidade sem dinheiro. Mas existe dinheiro sem prosperidade. Entende? O cara pode ser rico, ter grana, mas não ser próspero. Mas o cara não pode ser próspero e não ter dinheiro. Então, para que você seja uma referência para alguém, especialmente no mundo dos negócios, você precisa de resultado e resultado te trará dinheiro. Tá claro isso? Sim. Você tem que ser referência, você tem que ter resultado, o resultado te trará dinheiro. E se você não tem resultado, não tem dinheiro, não é uma referência. Dito isso, passando desse estágio básico, que é resultado barra dinheiro, você tem uma série de outros níveis que você vai avançando para você se tornar cada vez maior ou estagnado. Então, por exemplo, eu tenho uma referência para mim, que eu não conheço, que é o Flávio Augusto. Flávio Augusto da Silva, o dono da WhatsApp. Por que ele se tornou uma referência para mim? Bom, ele não é o cara mais rico que eu conheço. Não, tem gente muito mais rica que ele. Ele talvez seja bilionário agora de dólar, ou há algum tempo. Mas existem maiores bilionários que ele. Mas por que ele é uma referência para mim? Porque a forma com que ele se comunica, o que ele fala, me compra. Puta, é verdade. Eu gosto disso. Ele não é um cara de ostentação. Eu acho que a ostentação é uma das piores práticas que você pode entregar para a sociedade. Se ostentar algo é você dizer para o outro que você tem e é melhor do que o outro porque você tem algo. Não, isso você não está ajudando o cara em nada, meu amigo. Nada. É melhor você falar assim, olha, cara, eu fiz algo dessa forma, faça parecido da sua forma que você pode atingir o mesmo... Ele te inspira. Isso é uma inspiração. Ostentar não é inspirar. Ostentar é deixar passar raiva. Puta, o cara tem um cordão de ouro e é melhor do que eu por causa disso. Então, assim, o que eu busco, assim, nesse sentido, é grana, assim, sem dúvida, mas, na verdade, é ser alguém de referência para os outros, sabe? A gente tá chegando no fim. Uhum. Quando você olha para trás, qual foi o ponto de virada que mudou tudo, você acha? Ponto de virada que mudou tudo. Isso eu chamo de ponto de inflexão, né? Tem alguns. Mas eu acho que quando a gente cria o Grupo Rão, em 2019, ali mudou tudo. Porque ali o equity da empresa explode, a empresa ela entra numa espiral de crescimento brutal. Ali eu percebi que a gente tinha acertado ali. Percebeu que ali não era mais uma brincadeira entre irmãos ali e tal. Ali era um negócio próspero, forte o suficiente para passar pelos obstáculos que a vida ia impor e, de fato, mudar a nossa vida, assim. Cara, eu não fui projetado para ter a vida que eu tenho, sabe? Para ver o que eu vi, sabe? Para conhecer os países que eu conheci, para ganhar em dólar, para ganhar em euro.
pra, porra, ter uma vida boa e tal. Eu fui aprendendo a ter essa vida através do meu trabalho, através do meu trabalho, sabe? E isso me dá muito orgulho, sabe? Eu não tenho um pai que tinha alguns milhões na conta e falou assim: filho, abre teu primeiro restaurante, te dou R$ 1 milhão. Não teve isso. A gente pegou 40 mil emprestado pra pagar se desse certo. E se não desse certo, ia ficar com dívida. A verdade é essa. E foi o número exatamente esse, R$ 40 mil. Você começou com R$ 50 mil 40 emprestado. mil reais. Meu irmão pegou 40 mil emprestado, 15 daqui, 10 dali, 5 dali, vendeu uma moto e começou a trabalhar. E se não desse certo, ele perdia tudo e não tinha como pagar. Sempre desse jeito. Essa é a verdade. Pegando essa história toda e tudo que a gente falou, a gente chegou no fim, vou te fazer essa última pergunta. Última pergunta não. Eu queria que você deixasse uma mensagem para justo esse público que vem te acompanhando e quem está buscando vamos dizer, empreender, entrar nessa outra área, que não é tá descansado, é sim tá vencendo todo dia, inovando, entrando no mercado, que é o que a gente vê que é onde dá o salto do brasileiro e tudo nesse nosso mercado de empreendedor, que eu vejo que assim tá mudando muitas vidas hoje. Antigamente era mais difícil, hoje com a internet e com o acesso à informação, muitas pessoas que não teriam como chegar em pessoas grandes, conhecer pensadores, pessoas como você, ou como Flávio Augusto, todo mundo que tem sucesso e entrega conhecimento. Eu acho que você tem que se adaptar aos novos mundos, aos novos tempos, mas praticando as práticas milenares que sempre dão certo. Então, se você for ver, assim, cara, vê o que nossos avós faziam, vê o que a Bíblia apresenta, vê o que as escrituras mostram. É 1000 anos da mesma coisa. Você trabalha duro, você tá próximo do seu negócio, você trabalha com a verdade, você tá longe da mentira, você valorizar pessoas, você ser honesto, você... No final das contas, a gente ouve isso há 2000 anos. Claro, tem novas práticas. Aí tem IA, tem não sei o quê, tem mídia social, tem... sem dúvida. Mas no final, o cerne, o grosso ali, cara, trabalha duro, fica próximo do seu negócio, não sacaneia ninguém, paga seus fornecedores, sabe? Entrega valor, entrega qualidade do seu produto / serviço. Isso é novidade, isso? Não. Isso no século XII Não, é era que a assim. gente sempre acha que tem um segredo pro sucesso Mas diferente. aí, assim, antes de você buscar o infinito e além, cara, faz O o básico. básico. Faz bonitinho, faz curtinho aqui, ajeita a tua coisa, faz legalzinho, não inventa a roda. Faz o básico muito bem feito. O básico muito bem feito. O arroz e feijão alimenta. Faz o básico muito bem feito, mas muito bem feito. Porque aí os personagens vão vindo, seja corajoso, porra, pega a oportunidade, não passa por cima de ninguém, paga os teus contas, paga os teus impostos, faz direitinho a coisa, que você chega lá. Pessoal, acompanha a gente no Apple Music, no YouTube e no Spotify. Gostaria de agradecer o Guilherme mais uma vez. Quem quiser acompanhar Guilherme Lemos na rede social, Grupo Rão, pode dar o endereço aí, o pessoal está acompanhando, pegando dica aí de empreendedorismo, de negócio. Eu no Instagram, é o que eu mais uso, eu não tenho TikTok, não tenho nem... Eu tenho TikTok, mas nem uso. Não sei se tenho idade pra ter TikTok, né? Não sei se eu sei fazer dancinha. Mas eu tenho lá o Instagram, que ali eu alimento diariamente, seja das minhas coisas de família, seja de trabalho, seja de alguns memes que eu acho engraçado, que é Guilherme Lemos, com X no final. @Guilherme Lemos com X no final. Me acompanha lá. Eu respondo no meu direct, tá? Tem uma galera que me ajuda, mas 99% de quem responde ali sou eu. Então, vem me conhecer que a gente bate um papo. Pessoal, gostaria de agradecer nosso parceiro aqui da Água. A gente tem um cupom Leão Infusões. E continue acompanhando a gente, curta, compartilhe e até mais.